aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu me chamo Fabrício Frazão e hoje eu vou te ensinar as principais bases de análise para operar price action, suporte e resistência, como traçar a linha, né, a zona de compra e venda, suporte e resistência, como operar pullback. Então vamos lá para o vídeo para você entender melhor como funciona. Bom, antes de qualquer coisa, fica até o final que eu vou te mostrar exatamente como eu faço para lucrar mais de R$1.000 por dia dentro do mercado, tá bom? Então, primeira coisa que você deve aprender para ter como base nos fundamentos de price action para começar a operar é entender como funcionam as zonas de compra e venda, as linhas de suporte e resistência. Então vamos lá, agora que eu vou te explicar exatamente como você vai traçar e operar com suporte e resistência. Primeira coisa que você vai aprender do zero, né? No caso, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: suporte e resistência, muita gente acha que é uma linha perfeita, tá? A gente traça e a gente identifica através de uma linha, mas o suporte e resistência não é uma linha perfeita. A gente pode chamar de zona de suporte e resistência, ou zona de suporte, ou zona de resistência, que é basicamente isso aqui, ó. Aqui a gente tem uma zona, vamos supor que aqui é um suporte, uma zona de suporte, e aqui em cima a gente tem uma zona de resistência. Por quê? Porque o suporte e resistência é basicamente uma zona onde a massa compradora e uma massa vendedora vai achar oportuno fazer uma venda numa resistência ou uma compra em um suporte. É basicamente isso. É um momento onde a maioria das pessoas vão estar comprando ou vendendo. Então, quando chega em uma resistência, muita gente vende, o preço cai. Quando chega em um suporte, muita gente compra, o preço sobe. É basicamente isso. O fundamento do suporte da resistência é esse. É uma zona de compra e uma zona de venda. A linha que a gente traça, ela tem que estar mais aproximadamente no meio dessa zona para que a gente tenha uma taxa de assertividade melhor, tá bom? Como toda análise, como toda estratégia, você não tem uma taxa de atividade 100%. Não existe essa análise. Mas a gente sempre busca ter traçar de linha de forma mais precisa para que a gente aumente essa taxa de assertividade e chegue aos 50%, de 50% a 60% no máximo, que é a média de todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Para você começar a operar com suporte e resistência, você tem que entender o que são topos e fundos, né? E basicamente é muito simples de entender. Topo é toda aquela pontinha para cima no gráfico e fundo é toda aquela pontinha para baixo. Basicamente, onde o gráfico está subindo, ele começa a descer e aqui ele faz um topo aqui em cima. Quando o gráfico está caindo e começa a subir, ele faz um fundo. Então, a partir daí, você consegue identificar os topos e fundos do gráfico. Depois disso, você tem que identificar qual é a tendência que esse gráfico está seguindo. Nesse caso aqui, a que eu desenhei é uma tendência de baixa. Então, você pode ver que sempre a tendência de baixa é feita de topos mais baixos do que os anteriores. Então, se você levar em consideração esse primeiro topo, o segundo é mais baixo que ele, o terceiro também é mais baixo, o quarto mais baixo ainda e o quinto também. Então, se você quiser identificar uma tendência, você pode ver o gráfico, ele está caindo, está em uma tendência de baixa. Mas outra forma que você pode identificar, ou uma tendência, ou até mesmo uma reversão de tendência, é pelos topos ou pelos fundos. Mas geralmente você vai pegar pelos topos. Então, se um topo, sempre o próximo é mais baixo do que o anterior, você está em uma tendência de baixa. Se fosse o contrário, se fosse o próximo topo maior do que esse, e depois maior, a gente estaria subindo e a gente estaria numa tendência de alta, tá bom? Então, a partir disso, você identificou a tendência. Por que eu tenho que saber a tendência, Fabrício? É basicamente porque a tendência vai te ajudar a operar. Por quê? Você vai operar sempre a favor dela. Então, nesse caso aqui, eu não te aconselho porque você está começando, e eu também mesmo, no meu dia a dia operacional, eu evito operar contra a tendência. Você vai, se está numa tendência de baixa, você sempre vai fazer vendas nos momentos. Quando for os momentos de compra, você não vai fazer. Então, como você vai fazer isso? Primeira coisa, você tem que traçar as linhas, tá? Onde você vai identificar as zonas. Primeiro, você já sabe o que é um topo e um fundo. E é eles que a gente vai utilizar para poder traçar essas linhas. Com essa régua aqui, ou era para ser uma régua, a gente vai traçar um pouquinho para que você entenda. Então, é basicamente o seguinte: a gente vai identificar quais são os topos mais frequentes e o fundo também vai levar em consideração. Por quê? É uma regrinha bem simples que você sempre tem que estar gravado, toda vez que um suporte é rompido,
ele passa a ser uma resistência. E toda vez que uma resistência é rompida, ela passa a ser um suporte. Então, pegando o gráfico a partir daqui, esquecendo aquela outra parte, a gente vem em um momento onde ele faz um fundo. Porque ele veio com velas vermelhas e fez uma vela verde. Então isso aqui é um fundo, correto? Se esse aqui é um fundo, isso aqui é um suporte. E aí o gráfico subiu um pouquinho mais e rompeu esse suporte. Se ele rompeu esse suporte, lembra que eu acabei de falar para você? Suporte rompido vira resistência. Então nesse exato momento agora ela é a minha resistência. Vamos confirmar se realmente é a minha resistência? Vamos traçar uma linha nela aqui para ver se exatamente ela seria a minha resistência. Você pode ver que ela confirmou. Aqui, esse meu suporte foi confirmado com esse outro topo e mais um toque aqui na frente. Então, nesse momento aqui, você sabe que esse aqui é o seu suporte, né? É a sua resistência. Era um suporte, foi rompido e virou uma resistência. Depois que ele é rompido, você já vai poder operar aqui. Ou seja, assim que ele volta para encostar, você pode operar. Em suporte e resistência, você pode operar, por exemplo, em reversão, que é basicamente o momento onde a nossa vela encosta na nossa zona de compra ou venda. Nesse caso aqui seria uma zona de venda, porque é uma resistência. Tá? Então, resistência é uma zona de venda e suporte é uma zona de compra. A gente pode operar por reversão. O que é operar reversão? É assim que o nosso preço chega nessa zona, ou nossa vela chega na nossa zona, a gente vai efetuar uma venda para as duas próximas velas. Então, para acabar nessa terceira vela aqui, onde a gente deu espaço para que o preço tivesse revertesse e voltasse a cair. Isso é para a gente operar reversão. Ou então a gente pode operar para retração, que é para que a nossa operação termine na própria vela. Então, assim que ele toca na nossa resistência, a gente pode efetuar uma venda para que ela acabe na própria vela. E aí você ganha essa operação na retração da vela. Ou seja, você vai utilizar os pavis da vela ao seu favor. Tá? A partir daí, você traçou a sua resistência. Uma outra coisa que você precisa saber é exatamente como você vai traçar o seu suporte. Lembra que resistência é em cima, suporte é embaixo? Suporte, para você saber o que é em cada lugar, você já lembra. Suporte, o que suporta é o que está segurando. O que segura é o que está embaixo. Então, suporte embaixo e resistência em cima. Como a gente vai traçar nosso suporte? A gente tem os nossos fundos aqui. Se a gente tem os nossos fundos, a gente já sabe onde a gente vai traçar. Só que você pode ver que às vezes a vela vem até aqui mais embaixo, outras vezes ela nem chega tão perto, mas o pavio chegou. Outras vezes só o pavio chegou aqui no nosso suporte. Então, aonde a gente vai traçar essa bendita linha? O que eu te aconselho é você sempre pegar uma média entre as velas e os pavis para poder traçar. Então, se você traçar aqui em cima, você vai estar comendo essas velas que estão aqui atrás. Se você traçar junto a essas velas aqui. Se você traçar muito embaixo na ponta desse pavio, vai estar por fora desses outros pavis. Então você vai juntar nessa vela que está mais baixo, tá? Aqui no caso, juntou nessa vela que está mais baixo e você vai utilizar os outros pavis, tá? Como referência para você. A partir daí você tem um outro momento, onde a primeira coisa que você tem que entender é que vai ter momentos onde esse suporte e resistência vão ser rompidos. E vai ser um momento que você vai perder a sua operação. E é normal, tá? Existe, durante o seu dia de operação, às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. Mas com um bom gerenciamento, uma boa administração de capital, você vai terminar o dia no lucro, tá? E não é todo momento que você vai perder, é claro. Então, no momento que você identificar esses rompimentos, você pode fazer duas outras modalidades de análise à base de suporte e resistência. Sendo ela em rompimento, que diz o quê? Que toda vez que você é rompido um suporte ou uma resistência, você pode operar a favor desse rompimento. Então aqui o nosso suporte foi rompido por essa vela aqui e a gente poderia operar nessa vela aqui no mesmo sentido. Ou seja, se romper um suporte, a gente poderia operar para essa vela dizendo que ela vai cair e para iniciar e fechar a operação dentro da mesma vela. Tá bom? Isso aqui é um tipo de modalidade que você pode fazer. É claro que tem que ser utilizado em momentos exatos e não é em qualquer momento que você vai utilizar rompimento. Em um gráfico, em um ativo que esteja lateralizado, você não pode operar rompimento, tá bom? Porque pode ter muita chance de ter um falso rompimento. Lembre-se, quando você opera a favor da tendência, dificilmente você vai ter um falso rompimento. Pode acontecer? Pode, mas você está minimizando as possibilidades. Depois de saber que você pode operar com rompimento, existe uma outra modalidade muito famosa, a gente vai ter um vídeo depois falando só dela aqui no canal,
que eu gosto muito de utilizar, que é o pullback, que é exatamente o momento onde o preço se corrige. Bom, Fabrício, explica isso melhor. É o momento onde a gente tem um suporte e a resistência trabalhando aqui, e aí há um rompimento. Então a gente identifica que está numa tendência de baixa. Então, lembrando, está na tendência de baixa, a gente vai operar vendido. Se a gente está em um pullback e ele respeitou a nossa tendência, a gente vai esperar com que ele rompeu o nosso suporte, em que ele vai voltar para testar. Ou seja, ele volta para testar nosso suporte, que antes, até aqui, era suporte, mas daqui para frente agora é resistência. Porque o preço rompeu aqui. Todo suporte rompido vira resistência. Toda resistência rompida vira suporte. A partir daí, você tem agora também aqui um momento que é do pullback, que é um momento onde o preço caiu. Toda vez que ele cai muito, ele precisa de uma correção. E ele volta para corrigir e geralmente ele vem testar, porque ele rompeu esse suporte aqui atrás, que virou uma resistência, ele volta para testar. E aí, no momento que ele volta para testar, naquela linha de suporte que você deixa ela lá, que agora ela virou uma resistência, você opera em queda e você ganha a operação, sempre a favor da tendência e na correção do preço, onde ele só vai corrigir para voltar a cair. Mas no momento onde você está vindo com um gráfico, por exemplo, ele está tendo uma queda, ele tem uma alta, uma queda, uma alta, uma queda. Aqui você tem, deixa eu traçar melhor aqui. Aqui você tem um suporte, ele rompeu, aqui você tem um suporte e uma resistência. Ele rompeu aqui, essa resistência virou, esse suporte aqui virou resistência. Então ele volta para testar, e nesse momento que ele volta para testar, você opera na queda. Aí vai formar outro suporte. Rompeu, vira resistência, volta para testar e isso vai seguindo. Legal? Então isso é o famoso pullback, que é operado. É basicamente uma oportunidade que você vai ter para operar na correção do preço. Então essas são algumas modalidades que você consegue operar dentro de suporte e resistência, sendo ela rompimento, pullback, retração, reversão. E esses conceitos iniciais é o que você precisa para começar a operar com suporte e resistência, tá bom? Bom, dessa forma você vai conseguir traçar e operar e entender como funciona o suporte e resistência. Mas aí você pode estar me perguntando, Fabrício, se aprofunda um pouco mais em pullback para eu entender como seria. Então vamos lá que agora eu vou te explicar exatamente como seria se você fosse operar somente com pullback. Para quem não sabe o que é pullback, é basicamente uma modalidade que a gente opera dentro do price action, que é dentro da ação do preço dentro do mercado. Então você consegue analisar o gráfico e através de alguma ação de um preço, que no caso no pullback, a gente vai estar operando a correção do preço. É basicamente quando o preço tem uma alta muito grande e ele corrige para continuar nessa tendência de alta e ele precisa corrigir o preço. Então a gente vai utilizar essas tendênciazinhas, essas correções para fazer nossas operações e ter operações bem sucedidas dentro do mercado, tá bom? Vamos lá. Aqui no gráfico foi basicamente onde eu fiz um gráfico em tendência de alta, né? Tá uma tendência altista aqui, onde você pode ver, porque você já assistiu a aula de suporte e resistência. Se você não assistiu, tá aqui no link, tá aqui na descrição, onde você já consegue identificar onde estão os topos e fundos. Então você olhou que os topos sempre estão topos maiores do que os anteriores, estão sempre acima. Então a gente consegue identificar que aqui a gente tem uma tendência de alta. Legal? Já deu para identificar que a gente tem uma tendência de alta. A partir daí, a gente começa a identificar onde a gente vai conseguir fazer nossas operações. Se você já sabe operar com pullback, eu acho que você já olhou onde você consegue fazer suas operações. Bom, a partir daí, para começar a operar com pullback, eu te aconselho sempre um gráfico estar parecido com esse aqui. Sempre um gráfico em tendência, tá? Porque você operando a favor da tendência, você vai conseguir ter uma taxa de assertividade um pouquinho melhor e vai te gerar um pouco mais de segurança no seu dia a dia, tá? Com isso aqui, você tem essa tendência de alta e você tem esses momentos aqui, né, que a gente consegue identificar que tá uma tendência de alta, então a maioria das velas são verdes, ou seja, o preço está tendo uma alta e em alguns certos momentos a gente tem algumas velas vermelhas, legal? Essas velas vermelhas representam exatamente a correção do preço que eu te falei. Essa correção do preço é onde a gente vai utilizar para fazer nossas operações em pullback, tá bom? Primeira coisa, deixa eu tirar aqui para poder não confundir muito. Então, eu escrevi já aqui tendência de alta para que você entenda exatamente o que essa linha está fazendo aqui, tá bom? O que essa seta está fazendo aqui. A partir daí, você vai começar a identificar os fundos que estão sendo feitos. Você pode até mesmo traçar uma linha aqui embaixo
para você ter uma comparação. Se você for operar pullback mesmo, eu não te aconselho traçar essa linha aqui, porque de início isso pode te confundir um pouco. Então o que eu te aconselho? Você, para operar pullback, se está em uma tendência de alta, você vai utilizar os fundos para fazer sempre a sua operação. E para levar em comparação nas linhas que você vai identificar as zonas de compra, lembrando, se a gente está em uma tendência de alta, a gente vai operar nas zonas de compra. Se a gente estiver em uma tendência de baixa, a gente vai operar nas zonas de venda. Se a gente está em uma tendência de alta, a gente vai utilizar os fundos para fazer as operações e os topos para demarcar nossas zonas de compra, tá bom? Se fosse o contrário, se tivesse uma tendência de baixa, a gente utilizaria os fundos para marcar nossas zonas, nossas linhas, né, de marcação da zona, que seria uma zona de venda, e os topos para fazer nossas operações. A partir daí, a gente já entendeu isso, você já entendeu isso, a gente vai aqui para a demarcação e como funcionariam as operações, tá? Nesse caso aqui, você precisa entender muito bem do que a gente está fazendo, tá? A gente fez primeiro um topo aqui e fez o segundo topo. Nesse momento aqui, não é um momento aconselhado para você operar. Finge que aqui o gráfico está lateralizado, tá? Por quê? Porque nesse momento é onde você está identificando a tendência, onde a gente tem um topo maior, um topo aqui, claro, a gente não tem a visão do gráfico anterior, então a gente tem um topo e em seguida a gente tem um topo mais alto, que isso aqui já nos dá uma tendência de alta, tá? Um topo menor seguido um topo maior nos dá uma projeção de uma tendência de alta. Depois disso, a gente tem que aguardar os próximos toques. A gente tem que aguardar esse topo ser rompido para a gente conseguir operar com pullback, tá? Você não vai operar logo de primeira nessa ação aqui, porque pode ser um processo de lateralização, tá bom? Então, dentro desse gráfico aqui, eu faria a minha primeira operação nessa vela aqui, tá? Nesse toque aqui, e eu vou te mostrar o porquê. Então, a gente tem aqui a nossa projeção do nosso gráfico, tá? Vamos fingir que aqui é euro-dólar, e a gente tem aqui a nossa projeção. Você identificou aqui, nesse momento aqui, onde você vai identificar a tendência. Depois que você, nesse processo aqui, identificou a tendência, você vai traçar as linhas, já como a gente chama a tendência de alta, a gente traça nossas zonas, nossas linhas, para identificar a nossa zona de compra nos topos. Então a gente vai utilizar os topos para traçar nossas linhas. E aí, os fundos para a gente efetuar a nossa compra. Então primeiro a gente vai traçar a nossa linha aqui. Bom, e eu pontuei exatamente aqui os três passos, para ficar mais claro na sua mente também. Se você quiser anotar, anota aí. Primeiro você vai identificar a tendência, depois você vai traçar as zonas e depois você vai identificar o sinal de entrada para você fazer essa operação, tá bom? Então a gente já identificou a tendência e a gente precisa traçar as zonas agora. Então lembra que eu falei para você que a gente tem em uma tendência de alta, a gente traça as zonas de compra exatamente nos topos e a gente faz nossas operações nos fundos. Em uma tendência de baixa, a gente já faz o contrário. A gente traça nossas zonas de venda nos fundos e faz as nossas operações exatamente nos topos, tá bom? Caso fosse uma tendência de baixa. Então anota aí bem bonitinho para que você tenha essa diferença. Em uma alta, as zonas de compra são nos topos e as operações nos fundos. Em uma tendência de baixa, as zonas de venda são nos fundos e as operações são no topo, tá bom? É o contrário. Então, você identificou a tendência e agora a gente vai traçar as linhas. Como é? A gente vai pegar o último topo. Por quê? Em uma operação em pullback, a gente precisa de quê? Uma tendência, um rompimento e depois a gente aguarda o ajuste do preço. Então, o que a gente precisa? Uma tendência, a gente já tem a tendência de alta e a gente precisa de um rompimento. Para romper, a gente precisa ter um suporte ou uma resistência. Então, aqui a gente vai ter sempre resistências rompidas. Nesse caso aqui fez um topo, porque ele veio aqui e fez um topo, respeitou essa resistência antiga. Com essa operação, com esse movimento aqui, a gente identifica que aqui tem uma resistência. A gente tem que igualar com o topo anterior. Então seria mais ou menos aqui essa resistência. Então a gente tem esse topo aqui, a gente pode até fazer um pavio. Vamos fazer de preto mesmo. Se tivesse um pavio aqui, tá? Se tivesse um pavio aqui, a gente tem uma resistência aqui. Com essa resistência, a gente precisa, para operar em pullback uma tendência de alta, a gente vai aguardar ela ser rompida. Que o momento que a gente vai aguardar ela ser rompida, que é exatamente essa operação aqui. Por que a gente não opera em suporte e resistência, já que a gente tem uma resistência aqui, nesse toque? Porque se a gente está em uma tendência de alta, a maioria das resistências vão ser rompidas, tá? Porque ele vai estar sempre em uma alta. Então a gente não opera
aqui por conta da tendência de alta. A gente está indo contra a tendência e em uma tendência de alta é mais fácil todas as resistências serem rompidas, tá? Então a gente espera o rompimento, então a gente precisa, para operar pullback, a gente precisa de tendência, depois a gente precisa de rompimento e no terceiro a gente precisa de correção. Basicamente é a correção do preço. Então, para poder fazer as operações, você precisa identificar a tendência, traçar as ondas e um sinal de entrada. Mas para poder fazer isso, você precisa de uma tendência, um rompimento e uma correção. Tá? Que no caso a correção do preço você já sabe o que é, que no caso uma tendência de alta é essa queda aqui. Então a gente teve isso. A gente teve aqui uma tendência, que é uma tendência de alta. A gente teve um rompimento na nossa resistência que a gente traçou. Esperou ser rompido, houve um rompimento na resistência, toda a resistência rompida torna-se suporte. Então ele tornou um suporte e a gente vai aguardar esse exato momento aqui, que é a correção do preço. Quando ele volta e ele encosta nesse exato momento aqui no nosso suporte, que até aqui, ó, uma linha aqui, ó, aqui ela é resistência. Depois dessa linha ela passa a ser suporte. E aí a gente volta para operar. Lembra que a gente falou? A gente traça no topo e opera no fundo. Tá? Exatamente o que a gente fez. E aqui a gente faz uma operação comprado, dizendo que nos próximos segundos, minutos, vai ter uma alta. E é exatamente o que acontece e a gente ganha. Da mesma forma aqui na frente também, tá? A gente pode... Agora a gente ganhou uma operação aqui. O que aconteceu? Ele fez um novo topo aqui. Ah, tá nessa vela ainda aqui. Fez um novo topo. O que a gente faz? A gente traça uma nova linha aqui, porque ele tem um novo topo, tem uma nova resistência. De novo, a gente vai aguardar ser rompido. Tá? Aqui é uma resistência. Aqui é uma resistência. Foi rompido aqui, virou um suporte. Toda resistência rompida vira suporte e vice-versa também. Depois disso, ele volta para testar. E um novo teste é uma nova operação de pullback que você pode fazer. Então, basicamente, é esse processo que você precisa para iniciar no pullback. Tá? É uma informação de análise, tempo de entrada, para que você tenha resultados e tenha uma melhora na sua taxa de assertividade, que você aprenda de forma concreta e simples a operar pullback. Bom, depois de ter essa aula, você pode estar falando, Fabrício, eu quero mais, cara, eu quero mais conteúdo, eu quero aprender de forma concreta, mais aprofundada e mais detalhada como eu opero price action e como eu consigo ter resultados maiores. Então, cara, eu preparei um outro vídeo, né? Por quê? Porque separando em vários vídeos. Primeiro que eu não quero ninguém que não queira ter resultado chegando até aqui, principalmente no próximo vídeo. Eu só quero que vá assistir o próximo vídeo quem realmente quer ganhar dinheiro e quem quer ter resultado dentro do mercado, tá? Então por isso que eu separei em vários vídeos para que só chegue aqui quem realmente quer ganhar dinheiro. Então eu resolvi gravar esse vídeo onde eu vou te mostrar o método que eu utilizo para fazer mais de R$1.000 por dia e é um método te mostrando como você vai fazer de 100 a 200 reais por dia no mercado, tá? É onde vários alunos meus utilizam e já tem esses resultados. E lá no vídeo eu te mostro vários alunos que têm esses resultados também, tá bom? Então fica ligado, vai aqui agora na descrição desse vídeo, clica aqui no link que tem na descrição do vídeo e vai lá, assiste o vídeo e entende melhor como esse método funciona. Que se você entender o método, assistir tudo, colocar em prática, eu tenho certeza que você vai ter resultado. E a gente se vê lá no próximo vídeo.